pessoas incríveis e maravilhosas. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor, glória a Deus. Bom, nós estamos começando mais uma sessão NetBiblitz e hoje nós temos a série Manas da Bíblia. Sim, hashtag poderosas, amém. Glória a Deus. Essa é uma série na qual nós vamos estudar mais a respeito das mulheres da Bíblia e aquilo que elas têm a nos ensinar, amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de uma mulher chamada Raabe. Bom, Raabe era, de acordo com o livro de Josué, uma mulher que vivia em Jericó, na terra prometida, que ajudou os israelitas na captura da cidade. Quase todas as traduções do livro de Josué para o português a descrevem como uma meretriz ou prostituta. Vamos entender então um pouquinho mais a respeito da história de Raabe. Amém? A história de Raabe está registrada no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 2, versículo do 1 ao 22, capítulo 6, versículo 17 ao 25. Além de outras referências no Novo Testamento que veremos posteriormente. O nome Raabe, em hebraico Raav, possivelmente tenha alguma ligação com a raiz RHV, que significa largo. A Bíblia conta que Raabe hospedou em sua casa, que ficava sobre os muros de Jericó, os dois espias enviados por Josué, com a intenção de conhecerem a terra. De alguma forma, a notícia que espias dos filhos de Israel estavam na cidade acabou chegando ao rei. O rei, então, exigiu que Raabe entregasse os espias, o que fez com que Raabe escondesse os dois homens sob as canas de linho que estavam secando no eirado. Quanto aos mensageiros do rei, Raabe deu uma pista falsa sobre o paradeiro dos espias, fazendo com que eles partissem rumo aos vales do Jordão, na tentativa de capturá-los. Após ter dissipado os guardas do rei, Raabe subiu no telhado para conversar com os espias. Foi ali que Raabe fez sua confissão de fé no Deus dos hebreus. Ela tinha conhecimento das grandes maravilhas que Deus havia feito em prol de Israel com a libertação do Egito, a travessia do Mar Vermelho e a vitória sobre os dois reis amorreus, Sion e Og, que estavam a leste do Jordão. Raabe revelou que sabia que o Senhor havia dado aquela terra aos filhos de Israel. E também falou sobre o grande pavor que tomou o coração do povo, pois sabiam que o Deus de Israel é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, assim como diz em Josué capítulo 2, versículo 11. Então, Raabe fez uma súplica a favor da sua vida e da vida de seus familiares. Os espias concordaram com o pedido de Raabe e combinaram que um cordão de fio de escarlate pendurado em sua janela seria dado para cima da sua casa, fazendo com que sua família, que este interior da casa, fossem poupados de morrer. Raabe desceu os espias pela janela de sua casa, que ficava no alto do muro e que dava para fora da cidade. A mesma janela que seria colocada à corda escarlata. E os aconselhou sobre o caminho que deveriam tomar. Josué, capítulo 2, versículo 16. Depois, em Josué, capítulo 6, versículo 17 ao 25, quando Jericó foi tomada pelo exército de Josué, somente ela e sua família é que tiveram suas vidas poupadas, dentre todos os habitantes daquela cidade. Posteriormente, Raabe e os integrantes de sua família tornaram-se israelitas naturalizados. Raabe foi mesmo uma prostituta? Existe certa discussão acerca disso. Tal discussão ocorre pelo fato de que a expressão hebraica Bet Ish Zazona, casa de uma mulher prostituta, Josué 2:1,
Pode também apenas significar uma mulher que tem relacionamentos com homens, no sentido de tal mulher ser proprietária de uma hospedaria, de modo equivalente ao termo babilônico. Bom, tomando por base os registros do Código de Hammurabi, um texto oriundo da Mesopotâmia, com o conjunto de leis escritas. Uma taverna ou hospedaria era um lugar a qual os visitantes podiam se hospedar, mas qualquer presença de criminosos deveria ser reportada ao rei. Nesse sentido, a mulher encarregada pelo local não possuía uma condição imoral por hospedar homens como hóspedes. Algo semelhante também onde pode ser encontrado no épico mesopotâmico, Epopeia de Gilgamesh, onde uma proprietária de hospedaria conversava com os fregueses, inclusive com o próprio Gilgamesh. Muitos comentaristas também, com base na obra Antiguidades Judaicas de Josefo, defendem a opinião de que Raabe não necessariamente teria sido uma prostituta. Entretanto, se a narrativa bíblica sobre Raabe se resumisse apenas ao Antigo Testamento, tal possibilidade poderia até fazer sentido. Porém, nas citações de Raabe encontradas nos livros de Hebreus e Tiago no Novo Testamento, a palavra grega porne, que significa prostituta, é empregada. Com isso, defendendo a plena inspiração das Escrituras, entendendo que é indiscutível a condição de Raabe como prostituta. Portanto, podemos concluir que Raabe foi definitivamente uma meretriz. Embora ainda assim seja possível que a casa de Raabe tenha sido uma hospedaria, o que talvez poderia explicar a preferência dos espias por sua casa, e o modo com que o rei ficou sabendo da presença dos dois homens ali. Raabe no Novo Testamento. Como já vimos nos tópicos anteriores, Raabe é citada em 3 ocasiões no Novo Testamento. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Raabe aparece na genealogia de Jesus, sendo uma antepassada dele segundo a carne. Aqui temos um exemplo do poder transformador da graça de Deus, que de uma prostituta estrangeira e pagã fez uma mãe em Israel na linhagem do rei Davi. As outras menções sobre Raabe estão em Hebreus, capítulo 11, versículo 31 e Tiago, capítulo 2, versículo 25. É incrível a forma com que Raabe é citada nessas referências. Na Epístola aos Hebreus, Raabe é incluída na galeria dos heróis da fé, onde é enfatizada a sua fé que inspirou o ato tão decisivo praticado por ela. Já na Epístola de Tiago, o seu ato é enfatizado como uma expressão de sua fé. Bom, finalizando, e o que Raabe nos ensina? Raabe foi um exemplo de fé em ação. Ela decidiu ficar do lado do povo de Deus, rejeitando a cultura idolatra em que ela vivia. Deus não rejeitou Raabe por ser prostituta. Ele viu sua fé e a recompensou. Hebreus 11:31, Tiago capítulo 2, versículo 25 e 26. Por causa de sua decisão, Deus abençoou Raabe e mudou o seu destino. Antes, ela era prostituta. Depois, ela se casou com um israelita e se tornou mãe de Boaz, bisavô do rei Davi. Mateus 1, 5 ao 6. Davi foi antepassado de Jesus. Raabe se tornou uma mulher respeitável e um grande exemplo para todos nós. Quem ministrou esse estudo foi a Grazi, do grupo Amadurecendo. Amém? Que esse estudo seja uma bênção na nossa vida. Que a gente aprenda com Raabe a se arrepender, sim, de tudo o que a gente cometeu de errado. Que a gente entenda que Deus é um Pai misericordioso. Que a gente aprenda com Raabe
que independente do que nós aprendemos a vida toda, nós podemos seguir a Deus de verdade. Mesmo que a gente venha de uma cultura idolatra, a gente pode vencer isso no Senhor e transformar a nossa realidade. Nós podemos ter fé e confiar em Deus, assim como Raabe também confiou. Pois assim, como ela foi recompensada pela fé que teve, nós também seremos. Amém? Glória a Deus pela vida da Grazi do Amadurecendo, glória a Deus por essa palavra maravilhosa, glória a Deus por essa mulher que foi Raabe, que a gente venha a aprender a cada dia mais com essas mulheres incríveis da Bíblia. Meu amor, que Deus te abençoe e a gente se encontra no próximo Manas da Bíblia.